uma das mulheres mais famosas em todos os tempos da história da arte. Mas quem era ela? Ninguém sabe. Não estou falando da Mona Lisa do Leonardo, não. Estou falando da Mona Lisa do Norte, a moça do brinco de pérola de Vermeer. Vamos aprender algumas curiosidades e segredinhos sobre ela depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui mais uma vez no Arte para Você. E hoje vamos falar sobre uma das obras mais conhecidas, mais queridas e mais misteriosas de todos os tempos. A famosíssima moça com brinco de pérola. Quem era ela? Não se sabe. E, na verdade, não importa. Até ajuda a mística da obra a gente não saber quem era ela. Mas vamos lá falar mais um pouquinho sobre aspectos interessantes, alguns segredos, algumas curiosidades sobre essa obra e por que tornam ela tão interessante. Primeiro de tudo, um aspecto muito físico que tem nela é que ninguém sabe se ela estava virando para a gente ou se ela está virando a gente, se ela está dando as costas ou se ela está virando para a gente, né? Então, essa coisa do enigma dela, ela está virando, olhando para a gente, ela está dando as costas para a gente, é só um dos primeiros enigmas, das primeiras incógnitas que faz ela ser tão interessante. Mas existem outros detalhes, como inclusive o fundo totalmente preto atrás dela. Mas vamos voltar um pouquinho. Se a gente olhar outras obras do Vermeer, a gente vai ver que quase todas elas são cenas que tem quase uma historinha sendo contada. Elas são cenas narrativas. É como se a gente tivesse chegado na casa de alguém, ou como se tivesse chegado em um ambiente ao qual a gente não está sequer sendo visto, a gente não está sequer sendo notado, a gente estivesse espiando uma cena acontecendo. Em muitos quadros do Vermeer, os personagens nem sequer, eles não, mais do que não olham para a gente, eles nem sequer sabem que existe, né, uma terceira pessoa, uma terceira dimensão. Então são cenas todas corriqueiras, são cenas de pessoas interagindo umas com as outras, ou interagindo com seus objetos, ou fazendo as suas coisas, cenas sempre cotidianas, nos quais os personagens não tomam o menor conhecimento de estarem sendo observados, de existir um observador. Não existe isso. Então é como se a gente estivesse olhando assim através de uma porta, ou por uma brecha de alguma coisa, ou assim através de uma janela, ou se a gente estivesse passando por um corredor e olhando, né, um outro ambiente, um outro espaço, mas que as pessoas nem percebem que a gente está lá. Inclusive, muitas vezes ele usa uma cortina. É muito comum ele fazer isso. Ele bota uma cortina para dividir o ambiente entre nós que estamos aqui e a cena que está se passando. E a cena percorre lá, normalmente, como se fosse uma cena de filme. É como se a gente estivesse vendo uma cena de um filme que está ali se passando e a gente é completamente indiferente. Uma outra coisa que o Vermeer fazia muito, e como muito poucos, era maravilhoso, o jogo de luz e espelhos. Então ele usava muito luz, ele botava janela, ele botava espelhos, ele botava luz por debaixo das portas, ele colocava focos de luz, sempre para quê? Para distribuir a luz e para adicionar perspectiva. Então, de novo, né, um excelente uso ali de matemática e, claro, do chiaroscuro. Não sei se vocês viram os meus vídeos sobre Caravaggio, eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser ver, mas ele também fazia uso, né, desse jogo de luz, de sombra, de claro e escuro, e era muito comum ele adicionar espelhos. Uma outra marca registrada do Vermeer era um piso xadrez, preto e branco, que muitos acreditam que era inclusive o piso da casa dele, porque é um piso que aparece repetidas vezes nas suas obras. Só que esse xadrez preto e branco ele usava também para adicionar o quê? Perspectiva. Então, se a gente olhar para os fundos dele, como as nossas cenas narrativas, essas cenas, né, cotidianas que a gente consegue entender, a gente ia se pegando pessoas em um momento muito espontâneo, né, num momento ali que a gente ia se passando e vendo uma coisa que aconteceu. Então, o fundo sempre tem muitos detalhes que ajudam a dar esse caráter de história, né, esse caráter narrativo, e ele usa todos esses vários elementos para adicionar perspectiva, para adicionar profundidade, etc. Aqui na Moça do Brinco de Pérola não tem nada disso. O fundo é totalmente preto, é chapado. E o que dá a ela o quê? O foco fica totalmente nela. E tem mais um exemplo de chiaro escuro, porque o fundo nela é totalmente preto, é totalmente chapado, então não tem como ter nenhuma ilusão de profundidade de perspectiva, porque não tem, está totalmente chapado, é bidimensional mesmo, e o rosto dela que é claro, que é pálido. Então você tem um chiaro escuro que também o preto contrastado com o rosto dela obriga a gente a só olhar para ela. E ao contrário dos demais personagens dele, que não estavam nem sabendo que a gente estava lá, que estavam ocupados com as suas próprias coisas, ou uns com os outros, não tomavam nem a existência de ter um observador, ela olha diretamente para a gente. E ela é grande, ao contrário da Mona Lisa, que é pequena, ela é maiorzinha. Então, assim, e a Mona Lisa tá
né, mais daqui para cima, assim, tá mais distanciada. No caso dela, o rosto está muito mais próximo, né? Então ela olha pra gente de uma forma muito próxima. E nesse movimento muito espontâneo, que a gente não consegue saber para onde ela está virando, para onde, se ela está indo, se ela está vindo, não dá para saber, a gente fica pensando, o que ela, né? E ele pega ela também num momento muito espontâneo, que ela está olhando pra gente de uma forma muito firme, e os lábios dela estão assim meio partidos. Então parece que ela está prestes a dizer alguma coisa, que ela está querendo dizer alguma coisa. O que ela está querendo dizer? Ela está falando com quem? A gente não tem como saber. E ele botou um lábio nela bastante vermelho. Óbvio também que isso tem uma questão também de contraste, né? Porque preto, branco e vermelho. Mas também dizem que é porque ele quis fazer uma pequena provocação em relação como se a natureza do desejo feminino, como se ela tivesse com ela, né? Era muito mais comum as mulheres serem pintadas como objetos de desejo. E ele estivesse colocando ela aqui, talvez também como objeto de desejo, mas também como alguém que está desejando, né? Ela não é apenas alguém que é desejada, ela deseja. O desejo é ativo, né? O desejo dela é ativo, ela também deseja alguém. Mas deseja quem? A gente que está vendo? Ele próprio? Algum outro homem? A gente não sabe. E ela está querendo dizer o quê? Ela está querendo verbalizar esse desejo, ela está querendo fazer uma declaração, ela está querendo escondê-la. A gente não consegue dizer. E o fato de a gente não saber quem ela é também é muito importante, fala muito sobre a sociedade naquele momento. Voltando à questão, né, de entender o contexto, entender a sociedade, entender que mundo era aquele e o que aquela obra está querendo dizer para além do que a gente está querendo ver, é importante que ela fosse uma moça qualquer, uma moça anônima, comum, não era uma nobre, uma princesa, nem nada disso. E por que isso era importante e por que isso ajuda na importância da obra? Primeiro que a gente não saber quem ela é, a gente pode, né, adicionar qualquer narrativa. Se a gente soubesse que ela é a princesa fulano de tal, a gente teria informações sobre a vida dela e a gente, né, aquilo estaria mais dado. A gente não fazia mais vaga ideia de quem ela fosse, de quem ela era, a gente pode adicionar qualquer narrativa que a gente queira.